E aí, morceguetes e morcegotes, sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje tratando sobre um tema importantíssimo com as camaradas da Unicamp, que é sobre a questão da permanência estudantil e dos movimentos estudantis. Embora este episódio em particular seja sobre as questões da Unicamp, é muito interessante, vocês vão ouvir no decorrer que as discussões, tanto as discussões conjunturais como os problemas da Unicamp, são próximos de diversas outras universidades no Brasil afora. Então por isso que esse episódio é um episódio elementar para se pensar a construção universitária, até pensar em unidade dos movimentos contra as diretorias, contra os reitores, contra os governos de estado e por aí vai. Antes de começar este episódio, eu gostaria de lembrá-los de seguir as nossas redes sociais, @morcego _Marcos _, tanto no Twitter quanto no Instagram. Também temos o nosso Apoia-se, seu apoio coletivo é fundamental, apoia.se/Caverna Morcego. Também gostaria de lembrar aqui de seguir a Ibambe Rádio, @Ibambe Rádio, também no Insta e no Twitter. Também tem o site ibambecorp.com.br. Não esquece também de chegar nas redes sociais do Rô aí. Se quiser também trabalho aí pra revisão de, praticamente tudo, o cara é muito brabo. Também vai estar tudo aí na descrição. Também tem o PicPay pra ajudar. Se quiser, e aí tá embaixo, qualquer coisa, tá aí. Lá no fio do Instagram, no fio fixado, depois eu vou colocar no link TRE. Também tem o canal do Telegram para saber mais informações, para saber tudo que tá acontecendo, para saber sempre que eu posto alguma coisa. É isso, eu espero que vocês curtam o episódio e, ouçam essas vozes falando sobre coisas importantes. Eu espero que vocês gostem. Até mais. Oi, gente, eu sou Ana Vitória, eu sou militante da Juventude Faísca, anticapitalista e revolucionária, também faço parte do grupo de mulheres internacional Põe Rosas e também construo o portal Esquerda Diário. Oi, gente, eu sou a Ellen, eu construo a Fronte, também faço parte do Centro Acadêmico de Ciências Sociais, que é o curso que eu faço. Eu ingressei na universidade em 2019 pela política de cotas, sou moradora da moradia e também sou bolsista. Oi, gente, eu sou Michele, eu sou militante do coletivo Juntos, também construo o PSOL. E hoje eu estou aqui também como estudante da Unicamp, faço licenciatura em Química e Física, entrei em 2020, faço parte também do meu centro acadêmico Cali. Então eu vou começar, então. Esqueci de falar que eu faço sociais também, né? Entrei em 2018 na Unicamp. Enfim, também faço parte da gestão do Centro Acadêmico de Ciências Humanas. Enfim, como todos sabem, assim, a gente tá gravando esse episódio, né, num cenário, no qual o Brasil tá batendo 4.000 mortes diárias. Eu queria começar me solidarizando, assim, com todos os que perderam familiares, amigos e conhecidos nessa pandemia, assim. E esse cenário de catástrofe, que estampa os jornais, internacionalmente, todos os dias, é da responsabilidade do Bolsonaro, do Mourão e dos militares, que comemoram a ditadura, inclusive, como foi no dia 1º de abril. Mas também os governadores também têm responsabilidade, o Congresso, o STF, porque todos eles, unificados no regime do golpe, vieram atacando a saúde, a educação e degradando as condições de vida do conjunto da classe trabalhadora e da juventude, não garantindo testes massivos, nem EPIs, licenças remuneradas para liberação de serviços não essenciais, e muito menos a proibição das demissões, assim. E, pelo contrário, né, queria dizer que, hoje de manhã teve um ato lá na planta da LG, né, em Taubaté, contra as emissões que estão acontecendo lá. A gente do Põe Rosas participamos desse ato. Essa multinacional, quer demitir 700 trabalhadores, impactando diretamente nossos fornecedores, que, a maioria são mulheres. Em decorrência disso, já anunciaram que 430 trabalhadoras vão ser demitidas. Eu acho que o nosso feminismo, inclusive, precisa se colocar ao lado dessas trabalhadoras, porque é um momento, que mais escancara, a tragédia que está se colocando, contra a classe trabalhadora, que no Brasil é de maioria negra, de mulheres negras, né, que estão se enfrentando com a fome, com o desemprego e com a Covid, e quando não, sobre a mira da própria polícia.
Pensem, tipo, em um momento onde as fábricas, tipo, da Ford poderiam estar, tipo, sendo reconvertidas para produzir respiradores, tipo, insumos para pandemia, com os trabalhadores, inclusive, controlando tudo isso, tipo, e o nosso conhecimento na universidade também, tipo, nas engenharias, nas exatas, tipo, auxiliando essa reconversão, eles optam por colocar, tipo, dezenas de famílias na rua para preservar os seus lucros, né? Tipo, enquanto os próprios governos são coniventes com essa situação. Eu acho que mais do que nunca, assim, eu acho que reafirma também a necessidade de uma política de permanência estudantil na universidade, que a gente vai debater aqui hoje. Eu acho que quanto de nós, né, tipo, além de se manter com as bolsas, com a permanência, tipo, também não ajuda com o dinheiro, ajudar dentro de casa com a alimentação, pagando as contas, né, tipo, uma coisa que acontece com vários bolsistas, inclusive comigo, assim. Eu acho por isso que o tema do podcast é, assim, muito fundamental. Sempre partindo também que a gente precisa de um movimento estudantil profundamente aliado aos trabalhadores e que debata, tipo, profundamente qual o projeto de país que a gente quer, assim. Eu acho que o ensino remoto, tipo, pesa sobre a gente, sobre a juventude de todo o país, né, que tá enfrentando, tipo, nas nossas casas, tipo, na maioria do tempo tenta entregar, tipo, trabalho, cumprir leitura, tipo, de forma remota, enquanto os números de casos só aumentam. Tipo, assim, também quando dá pra, tipo, conseguir manter a universidade, tipo, os estudos, porque a gente sabe que o número de pessoas que estão sendo excluídas, então, tipo, evadindo dos estudos da escola, da universidade, tipo, são enormes, assim. Imagina, tipo, quem é mãe e tem filhos, tipo, é universitária e tal, tá passando uma situação muito absurda. Acho que o maior desafio agora pro movimento estudantil brasileiro, de conjunto, e das nossas entidades, né, tipo, como superar a fragmentação e esse sentimento de desmoralização, né. Eu tava comentando com o Morcego antes de começar o podcast, que eu acho que esse podcast também serve para isso, para moralizar a gente, como fazer com que o nosso ódio, tipo, vire luta, e não desmoralização. Inclusive que essa desmoralização, tipo, vem sendo construída, né, e como a gente vai batalhar por uma profunda unidade entre os estudantes e os trabalhadores. Que eu acho que essa unidade da juventude com os trabalhadores, tipo, negros, mulheres, podem apontar realmente uma saída para a situação que a gente está vivendo. Inclusive que, tipo, eu tô bastante convencida que, tipo, essa saída não vai ser a partir de uma conciliação, tipo, como faz o PT e o Lula, tipo, dando perdão aos golpistas, porque a gente não vai conseguir realmente enfrentar o projeto que o Bolsonaro, os militares, tipo, estão colocando pra gente e a gente poder arrancar outro futuro. Não vai ser com conciliação e, inclusive, mais do que nunca os golpistas, assim, de conjunto estão mostrando que eles querem, tipo, tirar até a última gota de suor, do nosso sangue, inclusive. Hoje na capa do Estadão, né, saiu que já, tipo, já são 34 milhões que dependem dos aplicativos para sobreviver, tipo, parcialmente ou completamente. Eu acho que, isso escancara muito, tipo, não é fruto da reforma trabalhista, isso, tipo, quantos desses não são jovens negros que vieram, tipo, sendo barrados na universidade, tipo, como a Unicamp? Eu acho que não podemos perdoar as reformas, além disso, o PT e o PCdoB, tipo, estando nas nossas entidades nacionais como a UNE, também na CUT, na CTB, nas centrais sindicais, né, sem, de fato, querer mobilizar, tipo, para enfrentar as demissões, como na Ford, ou se contentando com ações midiáticas, como foi no dia 30 da UNE, assim. Eu acho que as nossas entidades devem ser nossas ferramentas muito fundamentais para a gente lutar pela permanência, contra os ataques à educação e também por um plano unificado emergencial contra a pandemia e contra a fome. Sempre debato com a galera do pessoal, inclusive a gente da Faísca, do Penrosas, com as companheiras que estão aqui, a necessidade da gente exigir isso das nossas entidades e das centrais sindicais também, e não nos adaptando a ela, tipo, E temos um programa, inclusive, para um país que, tipo, não seja como que é o PT agora. Porque eu acho que existe muitos momentos da história internacional e nacional que mostraram que quando a juventude se une aos trabalhadores, é uma força social, tipo, muito poderosa. Eu falo, tipo, tanto do Maio Francês, mas também poderia falar, das greves de Osasco, lá onde que eu moro, tipo, na ditadura, sabe? E com essa fala, eu queria... acho que com essa força, assim, tipo, com essa minha fala, eu queria falar que, tipo, a nossa força, tipo, pode varrer o Bolsonaro, mas também os militares e os golpistas, dessas decisões para apontar, tipo, para uma alternativa que o povo decida os rumos do país, tipo, revogue todas as reformas, tipo, enfrente a submissão imperialista, inclusive, da dívida pública, que suga o dinheiro nacional, e por isso, tipo, eu defendo uma constituinte
livre e soberana, porque acho que a gente tem que se enfrentar com o regime do golpe, não confiar no impeachment, e que depende do Congresso golpista, inclusive, tipo, para ser colocado de pé e colocaria o Mourão no poder, assim. Obviamente que para mim, que sou trotskista revolucionária, esse não é o fim, mas poderia abrir o espaço, né, tipo, a Assembleia Constituinte não é o fim, mas poderia abrir um espaço, tipo, questionando mais profundamente o regime com demandas que esse sistema, tipo, não pode atender e para avançar, inclusive, para um governo de trabalhadores com ruptura com o capitalismo. Eu acho que é isso, acho que foi um pouco longo, inclusive. Eu agradeço muito pelo convite do Marcos e por participar do podcast também, gente. Acho que agora sou eu, né? Queria falar um pouco também sobre o que está acontecendo no momento do país, né? A gente está no 3º ano do governo Bolsonaro, a gente tem um avanço da extrema-direita que vem desde o golpe de 2016, mas a gente vê esse governo tendo rupturas importantes, né? A gente vê setores da Lava Jato rompendo com o governo, que era uma base importante do governo. A gente vem de uma vitória democrática, que foi a anulação do processo do Lula também, e o processo do Moro, que é investigado por uma suspeita de parcialidade, né? E isso coloca em xeque o que significou a Lava Jato nesses últimos anos. Que a gente vê um enfraquecimento da Lava Jato, que é essa base essencial, né, do golpe, da prisão política do Lula, da eleição do Bolsonaro, e isso é uma vitória política muito importante. A gente também tem nos Estados Unidos a derrota importante do Trump, né, a partir da ascensão do movimento negro, das lutas antirracistas que aconteceram ano passado, que foram agravadas devido à pandemia, né, em que a gente vê George Floyd morrendo e uma frase nascendo da gente não consegue respirar mais. E essa ascensão foi extremamente importante para a derrota do Trump, deixando o Bolsonaro aqui no Brasil ainda mais isolado internacionalmente, com essa política de extrema-direita que vinha avançando muito. O Bolsonaro, ele ainda se sustenta na presidência, né? Isso acontece porque ele segue aprovando um projeto econômico neoliberal da burguesia. Só que durante a pandemia, durante o ano passado, esse apoio fica um pouco mais complexo, porque o Bolsonaro ele coloca em risco a economia, porque ele não tem uma política de controle da pandemia, né? E é isso, ao mesmo tempo que não houve uma ruptura definitiva com o governo, porque nenhum pedido de impeachment foi para frente, né? A gente tem essas pequenas rupturas. E acho que é muito importante a gente ressaltar que a pandemia, né, que é uma crise política, econômica, social que a gente vive, a Ana Vi já falou, mas a gente está ultrapassando 4 mil mortes diárias, né, a gente tem um colapso do sistema de saúde, a gente inclusive volta para o mapa mundial da fome, e isso tudo parte de um governo negacionista e genocida, né, que escancara ainda mais as desigualdades sociais, né. E a pandemia também, junto com ela e com esse governo, a gente teve um aumento de morte da população negra e periférica, um aumento da violência policial, da violência doméstica, e a gente tem o maior número registrado de pessoas trans assassinadas no último período, de acordo com a Associação Nacional de Transvestis e Transsexuais. A gente está vivendo uma situação de catástrofe, assim, e não existe melhora da pandemia por dentro do governo Bolsonaro, né? A gente tem um boicote do governo na compra das vacinas, a gente não tem um plano sério nacional de imunização, a gente inclusive tem a normalização de receitas como da cloroquina e de outros medicamentos, que não existe comprovação científica de que melhoram, né, as condições, e o pior de tudo isso é que a gente não valoriza o que a gente tem o SUS, que tem condição de fazer esse plano sério nacional. E é isso, né? Isso faz com que a gente tenha a maior crise econômica e social da nossa geração. A gente tem muitos desafios aí, a gente tem uma situação piorando da pandemia, a gente não tem perspectiva de melhoras e a gente já está há 1 ano nessa situação. Eu acho que as nossas lutas para o próximo período, elas têm que perpassar a defesa da vacina, a defesa do auxílio emergencial, a defesa de uma política séria de isolamento social, com lockdown, que conte com auxílio para que as pessoas possam, de fato, permanecer em casa, né? E acho que todas essas lutas, elas perpassam necessariamente pelo Fora Bolsonaro, e elas estão muito coladas com o que a gente está fazendo aqui hoje, que é discutir sobre permanência. A gente talvez parte de um lugar muito específico, que é a Unicamp, mas a gente também pode
pensar no macro, né, que é, cara, a gente está num momento muito sério, com muita crise, e a gente precisa de permanência, a gente precisa de melhores condições, e eu acho que a pandemia ela só serviu para escancarar isso, deixar aberto que a gente precisa estar lutando contra isso diariamente, né. Eu também queria agradecer por estar aqui, por estar nesse espaço, eu acho muito bom quando a gente pode ter voz, quando a gente está podendo falar, né, das coisas que a gente vive, então eu queria muito agradecer. E é isso. Muito boas as falas que me antecederam. Também queria começar agradecendo o convite do Marcos e a presença das meninas. Vocês não estão vendo, mas felizmente essa conversa aqui está sendo composta por apenas pessoas negras, estudantes negros, ingressantes por cotas raciais na Unicamp. Eu acho que isso é muito significativo e não é à toa que a gente que dispôs aqui também para falar um pouco mais sobre a permanência. A gente está começando a falar primeiro sobre a situação política do país, porque não tem como pensar a universidade descolada da realidade, né? Acho que a universidade está inserida num contexto mais amplo, e por isso a gente faz essa reflexão primeiro sobre da onde a gente está partindo para pensar a condição da permanência hoje nas universidades, né? E como as minhas colegas comentaram, a gente está vendo, de fato, acho que a pior crise que a nossa geração já viu e talvez veja. E não só a nossa geração, jovens que nasceram nos anos 90, enfim, millennials, mas a galera toda que está viva hoje em dia, né? Os nossos pais não enfrentaram uma pandemia, uma crise tão profunda quanto a que a gente está vivendo, talvez nem os nossos avós. É realmente muito sério. E eu acho que a pandemia, ela acelerou um processo que já vem desde 2008, né? A gente está vivendo uma crise no capitalismo que não se resolveu desde 2008 e que vem apresentando suas consequências em todo o mundo, e também tem sido um motivo, um motor mesmo para que os movimentos populares, os movimentos estudantis, feministas, negros, os movimentos dos trabalhadores começassem a tentar procurar outras alternativas a esse sistema, né? Porque, de fato, o capitalismo está começando a mostrar aonde pode chegar a sua desigualdade, como isso pode afetar a condição de vida da maioria da população pela ganância e pelo lucro, pelos interesses de uma minoria que ocupa as posições de poder aqui nos estados, nas elites econômicas, enfim, em todo o mundo, né? Então, se essa crise vem desde 2008, eu acho que, de fato, a pandemia é a pior face dela. É o momento em que a gente está vendo milhares de pessoas morrerem diariamente. Isso, acho que não vai ser apagado tão fácil da história. E não só isso, eu acho que a gente está vivendo uma combinação de deteriorização da vida, que é parte de um projeto político, como as meninas comentaram, né? O governo Bolsonaro é um reflexo de um projeto ultraliberal, um projeto que quer destruir os direitos públicos, os direitos aos serviços públicos, que quer realmente transformar a nossa sociedade numa sociedade ainda mais movida pelos interesses do lucro, e isso se expressa internacionalmente, como a Ellen comentou, no governo Trump, que já foi derrotado, felizmente, e se expressa muito bem aqui no Brasil através do Bolsonaro e através do Paulo Guedes, que não só são negacionistas, né, admitidos, não admitem tomar iniciativas frente à pandemia, porque de fato não acreditam e não querem tomar essa posição em defesa da ciência, em defesa dos conhecimentos acumulados ao longo da história, mas porque também tem um projeto econômico que não vai dar auxílio para as pessoas, que não quer que as pessoas se mantenham em casa, porque querem manter a economia girando. E fazem isso porque precisam se manter no poder. O governo Bolsonaro está no poder porque foi colocado ali por um conjunto um conjunto da elite, né, dos bancos, do agronegócio, dos empresários, que faz a manutenção dele ali porque o governo Bolsonaro defende os seus interesses, garante que os seus poderes sejam feitos, tenham a sua manutenção, né? E assim, o Bolsonaro, ele é uma ameaça além do que foi os últimos governos que a gente viveu, porque ele realmente flerta com o golpismo, ele flerta com o autoritarismo, ele é uma ameaça à democracia, e eu vejo que a nossa geração, que está vivendo todos os efeitos diretos desse projeto político, tem a tarefa histórica de derrotar o Bolsonaro. Mas acho que o governo Bolsonaro, ele precisa ser derrotado, porque ele é a face
do que há de pior no capitalismo. E se a gente não derrotar ele agora, não vai haver espaço para que a gente consiga, inclusive, almejar outros sonhos, almejar novas transformações da sociedade em prol do povo, em prol da classe trabalhadora. E eu acho que o governo Bolsonaro, desde que assumiu, ele vem demonstrando fraqueza, ele vem demonstrando que ele pode perder apoios, ele está perdendo apoios dentro do próprio governo, ele está cada vez mais perdendo o apoio popular, a gente tem visto o nome dele caindo nas pesquisas, e eu acho que isso demonstra que se esse projeto pode se enfraquecer, a gente tem que dar 2 passos rumo a derrotá-lo, porque é isso que vai determinar os rumos do futuro da luta feminista, das nossas conquistas, o rumo das lutas da negritude, das nossas conquistas, e eu acho que isso também reflete nas universidades, porque o governo Bolsonaro tem um projeto, e eu encerro falando sobre isso, que eu acho muito importante, porque ele tem um projeto muito forte contra as universidades públicas, contra o conhecimento, mas também contra o movimento social que ocupa a universidade pública. As universidades sempre foram importantíssimas para as conquistas democráticas do Brasil e do mundo, e eu acho que hoje a gente, sei lá, 2019 fomos para a rua no tsunami, a gente foi o primeiro movimento a se colocar contra o movimento da educação, né? Foi o primeiro movimento a se colocar contra esse governo nas ruas, e eu acho que ele, de fato, vê uma ameaça nas universidades, por isso a gente tem que ser muito firme na defesa das universidades públicas e, sem dúvida nenhuma, universidade pública que seja cada vez mais aberta ao povo. Por isso a permanência tem que ser uma prioridade, e por isso que a gente está fazendo esse podcast para debater com vocês também a importância da permanência e a história das nossas lutas para essa conquista. É isso. Bom, galera, nessa parte eu acabei perdendo o meu som do microfone, deu um problema na gravação. Mas aqui a gente entra numa transiçãozinha, onde teve essa análise da conjuntura, que é muito importante para a gente pensar o que está acontecendo nas universidades, né? O que está acontecendo, que tem um reflexo, querendo ou não, da conjuntura total. E agora vamos entrar em umas maiores especificidades. Na verdade, elas vão entrar, né? Eu só fiquei de observador porque não tenho conhecimento. Então agora é o desenrolar dela sobre a questão da visão do que está rolando dentro da universidade, questão histórica. Então se liga aí e vamos para a próxima parte. Bom, gente, agora a gente vai entrar então mais no tema específico da permanência. Eu acho que para a gente conseguir fazer esse debate com qualidade, é importante a gente pensar um pouco os marcos históricos que permitiram que a gente estivesse aqui hoje debatendo a importância da permanência estudantil e a importância das universidades públicas enquanto instituições em prol do povo e em prol dos interesses da maioria da população. Primeiro, eu acho que é essencial pensar que as universidades públicas são quase uma novidade na história do Brasil. Elas surgiram no final do século XX, na sua maioria, né? A gente tem algumas instituições mais históricas, como a própria USP aqui no estado de São Paulo, mas a maioria das universidades surgiram na segunda metade do século XX aqui no Brasil, e isso influencia a forma como elas até hoje interferem na vida da maioria da população, porque a verdade é que a maioria do Brasil ainda não tem acesso às universidades públicas. A gente pode discutir, inclusive, algumas questões fundamentais para o movimento estudantil, como a luta pelo fim do vestibular enquanto uma forma de acesso à universidade, porque ele filtra, né, e dificulta o acesso, principalmente daqueles que têm um acesso a uma educação mais precarizada, como é o caso das escolas públicas, ou até mesmo estudantes na periferia, em condição econômica pior, que a gente sabe que tem condições muito diferentes para estudar e conseguir progredir nessa vida estudantil, acadêmica, até o ensino superior, dentro das universidades públicas. Mas ainda assim, as universidades públicas são uma grande conquista, porque a partir das universidades públicas a gente pode produzir ciência, a gente pode produzir conhecimento, a gente pode produzir projetos em prol da sociedade que realmente podem transformar o Brasil, né, transformar o nosso país em uma potência ainda maior. Se a gente tem esse investimento, se a gente tem essa formação de capital humano, eu acho que não tem como questionar o quanto as universidades públicas são importantes. Mas no momento que a gente está vivendo hoje, como eu comentei na minha fala inicial, é preciso reafirmar tudo isso, porque o governo Bolsonaro e esse bojo de bolsonaristas, né, desses grupos aí que ainda o apoiam, atacam muito as universidades. Então, acho que é importante colocar esses marcos. E as universidades, elas surgiram a partir enquanto instituições da própria elite, né?
As elites formam as universidades. Elas formam as universidades porque elas querem formar os seus próprios intelectuais. Elas querem construir aí uma fortaleza de pessoas que possam construir a sociedade segundo os interesses da elite. E acho que as universidades aqui no estado de São Paulo cumpriram muito com esse papel, né? Inclusive foram as últimas universidades a adotarem as políticas afirmativas, e eu acho que isso não é uma coincidência, acho que tem muito a ver com um reflexo histórico mesmo de como as universidades estaduais paulistas foram formadas pelos interesses da elite que era escravocrata, ligada à história dos bandeirantes, exploradores que mataram indígenas aqui no nosso território para ocupar e grilar terras, formar o agronegócio que a gente vê aqui no nosso estado, e as universidades cumpriram também com esse papel. Além de uma etapa posterior, e eu acho que a Unicamp e a Unesp entram mais nesse momento da história, que elas também cumpriram com o interesse da industrialização, do avanço tecnológico que o Brasil estava passando ali no final do século XX. E as universidades, então, enquanto país, isso fez com que elas fossem muito controladas pelo Estado e por essa burguesia, né, que tem aqui no estado de São Paulo, falando um pouco mais agora só particularmente das estaduais. Até que, durante a ditadura militar, os movimentos estudantis tiveram um papel central, muito grande mesmo, né, tanto na organização da conquista pela direta já e pelo fim do regime militar, como pela própria democracia interna na universidade. E foi através dessas lutas do movimento estudantil, claro que em muitos momentos em unidade com os outros setores da universidade, os docentes, os servidores, mas sem dúvida nenhuma o movimento estudantil tem aí um protagonismo muito grande ao longo da história pela conquista de algumas coisas muito importantes, entre elas a autonomia da universidade. O que é a autonomia da universidade? É a autonomia de a universidade ter o seu próprio financiamento, ter um dinheiro reservado para ela e também ter direito à sua própria, a tomar suas próprias decisões. Os rumos das universidades começam, então, a tomar, ser parte, ali mais ou menos no final dos anos 80, passam a ser parte da própria estrutura da universidade. Então, a universidade começa a criar ferramentas internas, uma democracia interna, uma organização interna para tomar suas próprias decisões. Essa conquista democrática é muito importante e ela segue até hoje sendo essencial para a gente refletir as tarefas do movimento estudantil, porque a gente sabe que apesar da universidade ter sua própria autonomia, ela ainda não serve completamente dos interesses da maioria que a compõe, que são os estudantes, e nem o interesse da maioria da sociedade, porque essa elite que a constitui historicamente segue cumprindo um papel muito importante, segue incluindo, inclusive, um papel muito importante nessa própria democracia interna. Uma das pautas que a gente reivindica, inclusive enquanto movimento estudantil, em todas as universidades aqui no estado, é a paridade nos espaços de decisão, que a gente ainda não conquistou. Se os estudantes tiverem, hoje o peso entre os setores, né, os docentes têm um peso maior nas decisões, os servidores e os estudantes têm um peso menor. Essa proporcionalidade desigual, na nossa concepção, influencia diretamente nos rumos que a universidade toma, e é por isso que a gente tenta, então, construir uma nova universidade. E quando chega, então, a questão das cotas e a questão da permanência estudantil, que eu acho que é o centro que a gente vai debater aqui. Isso é uma conquista muito recente e que vem do processo nos anos 80, depois dessas conquistas democráticas e do fortalecimento do movimento estudantil, o movimento começar a pensar suas próprias pautas, inclusive a permanência. Foi no final dos anos 80, no começo dos anos 90, que a maioria dos movimentos estudantis aqui no estado de São Paulo começaram a reivindicar suas próprias as estruturas de permanência dentro das universidades. E nos anos 2000, esse movimento vai se transformando, vai ganhando corpo, ainda mais com o peso que toma os movimentos negros, que também vinham se organizando ao longo da ditadura e que estavam muito fortalecidos aí no começo do século XXI que a gente está vivendo agora. Junto com o movimento estudantil, a pauta pelas cotas começa a crescer.
chega nas federais as cotas, mas não chega aqui no estado de São Paulo. Isso é uma conquista que, através, principalmente, de um esforço do movimento negro, dentro da USP, dentro da Unicamp, dentro da Unesp, e a partir de 2013 começa a se desenrolar. Em 2013 tem uma grande greve estadual das 3 universidades contra um projeto do estado de São Paulo, que queria impedir que as cotas fossem aprovadas a partir de um programa de inclusão que era uma farsa, que era o PIMESP. Eu peço que vocês pesquisem um pouco mais e conheçam um pouco mais sobre o PIMESP, mas o PIMESP era um projeto do PSDB para tentar impedir que as cotas fossem aprovadas, mas felizmente, através de uma greve estadual das 3 universidades, o PIMESP foi barrado e na Unesp se conquistou as cotas raciais, e a partir disso, várias outras lutas se desenrolaram na USP, na Unicamp, até a gente conquistar as cotas raciais e as demais políticas de permanência que a gente ainda está lutando por elas, aí nas outras universidades aqui do estado de São Paulo. Bom, eu acho que o que a Michelle pontuou agora é muito importante, assim, porque acho que para a gente entender o que acontece dentro da Unicamp, a gente precisa entender o que acontece nacionalmente, né? A luta por permanência. E a luta por permanência, ela não se basta em Campinas, na Unicamp, ou mesmo em São Paulo. Ela é uma luta nacional, né? E a Unicamp, ela tem uma das melhores políticas de permanência, o que é muito contraditório, porque ainda assim aqui a gente tem problemas muito, muito grandes. Isso mostra o atraso que a gente tem na pauta de permanência como um todo, né? O movimento estadual e nacional, ele precisa começar a refletir e se unir na luta por permanência, porque é uma demanda muito, muito importante. Eu acho que a pandemia deixa claro o quanto a gente precisa da permanência para conseguir sobreviver na universidade, sim. E por isso a gente precisa de maior investimento e maior verba destinada à permanência. É muito contraditório como a cada coisa que acontece, a cada crise que acontece, o dinheiro cortado inicial é o da permanência, que primeiro não é um dinheiro tão grande para a universidade e que segundo é um dinheiro fundamental para que a gente possa ter uma universidade do jeito que a gente quer, né? E eu acho que é isso, assim, a permanência ela tem que ser um eixo essencial da universidade pública, porque quando não existe um programa sério de permanência, o caráter público da universidade é colocado em risco. E a gente já foi muito atrasado em conquistar a luta das cotas, igual a Michelle pontuou, mas ainda assim o programa de permanência das universidades não conseguiu dar conta da política de cotas de acesso, né? Não conseguiu ter uma política de permanência condizente com a política de acesso. Então, eu acho que são temas muito essenciais para a gente refletir. Eu acho que a gente só consegue refletir dentro da Unicamp se a gente parte de uma análise geral da situação. Por isso que eu acho que é muito importante essa discussão inicial. Muito bons apontamentos das meninas, assim. Eu queria, inclusive, também pegar muito na minha fala isso que vocês colocaram e também uma perspectiva mais histórica da própria Unicamp, assim, para ver como ela também não tá deslocada, né, da situação nacional desde o seu início, assim. Tipo, a permanência estudantil, de uma forma geral, é uma reivindicação histórica do movimento estudantil, né, tipo, que foi conquistada com muita luta, tipo, nacionalmente, e na Unicamp isso também não foi diferente. A luta da permanência é fundamental, tipo, para que os estudantes, em especial os negros e os mais pobres, possam permanecer de fato na universidade, e que depois de passar pelo filtro social e racial, que é o vestibular, tipo, que exclui milhões, tipo, todos os anos das universidades, tipo, consigam realmente, de fato, poder permanecer na universidade. Como coloquei, tipo, lá atrás, né, tipo, em especial agora, em um momento em que a gente, tipo, sente o peso da precarização do trabalho, da contaminação e da alta dos preços dos alimentos, assim, tipo, no movimento estudantil nacional é uma pauta muito central, né, tipo, pensar a permanência hoje, muito mais as federais, assim. Na semana passada, teve um ato na UNB, tipo, contra a distribuição de marmitas estragadas, tipo, tava vindo inseto dentro das marmitas, assim, tipo, imagina. E como a Ellen colocou, tipo, a Unicamp, ela tem um dos melhores programas de bolsa estudantil, bolsa permanência, tipo, do país, né, em comparação às outras universidades, né. Mas acho que é muito importante pontuar que, tipo, isso não veio da boa vontade dos governos estaduais, tipo, e muito menos da reitoria, né. Primeiro, tipo, a gente temos que ver, tipo, a Unicamp como uma universidade diretamente filha da ditadura, tipo, embora, tipo, a sua faculdade de medicina, né, que veio, tipo, no núcleo inicial,
surgido lá em 62, ela se tornou de fato universidade estadual com ciclo básico, né, de disciplinas em outras áreas do conhecimento só em 1966. E quem assume esse projeto é o Zeferino Vaz, que, tipo, um militar que foi reitor interventor na UNB, tipo, logo no início da ditadura, que já chegou demitindo lá e aqui, enfrentou lutas, perseguiu e censurou. Acho que é muito importante colocar esse fato, tipo, do nascimento da Unicamp, assim. E falo, inclusive, que, tipo, as primeiras lutas, tipo, mais fortes que tiveram na Unicamp foi a greve das humanas, que aconteceu em 74, né? Entre outras coisas, tipo, contra os estudantes que as reivindicações, né, dessa greve das humanas de 74 foi, tipo, contra terem que pagar a apostila para estudar. Tipo, veja que, tipo, desde aí já está relacionado, né, a permanência e a gratuidade do ensino. A Unicamp, ela tem um histórico muito, muito importante de lutas, assim, como foi o movimento Taba, onde estudantes dormiram, tipo, por 2 anos dentro do ciclo básico para que fosse conquistada a moradia estudantil, que foi inaugurada em 92. E o nome Taba faz referência, tipo, à cultura da coletividade indígena, assim, que eu acho muito forte isso, né? E o reitor da época, que era o Paulo Renato, ele prometeu 150 vagas, que seria mais ou menos, tipo, 10% do total dos estudantes daquela época, né? Que seriam entregues em 89. E no caso, se não fosse cumprida essa cláusula que garantisse a construção da moradia, né? Ele assinou um documento que autorizava o DCE da Unicamp a ocupar novamente o campus, né? Assim como foi o movimento Taba. E a Unicamp inaugurou a moradia em 1990, né? Só que, tipo, ela já foi inaugurada com 904 vagas, tipo, muito menos do que foi prometido, né? Então, tipo, na greve de 2016, que foi uma greve também muito dura, que ocupou, tipo, a reitoria da Unicamp por mais de um mês, para que fosse conquistada as cotas, né? Tipo, que teve audiência pública, que pautaram o tema depois no Consul, que foi aprovado as cotas, né? Mostrando, eu acho que todo o impacto que teve, né, a força da greve. Que também foi contra os cortes milionários que estavam acontecendo e que iam impactar, tipo, muitas áreas da Unicamp, inclusive o Hospital das Clínicas, que hoje, tipo, é um hospital que, recebe pessoas não só da região metropolitana de Campinas, mas, tipo, de muitos lugares do país, inclusive. E a greve, ela tinha como um objetivo também muito central, tipo, de defender a ampliação da moradia. Um elemento muito importante da greve foi que, tipo, no ano do golpe, né, que foi 2016, se posicionaram, tipo, abertamente contra o impeachment, como uma manobra institucional reacionária. E isso tudo, tipo, inclusive entre as polêmicas do movimento estudantil, né, sobre essa pauta, assim. Então, tipo, veja, a gente chega, tipo, em 2016 com a universidade com mais estudantes em relação aos anos 90, né? E sem atingir a metade, tipo, de 1.500 vagas que tinham sido prometidas na moradia. E pelo contrário, né? Das vagas entregues, tipo, por problemas estruturais que demandavam uma reforma, que haviam blocos, tipo, interditados, eram muito menos vagas do que isso, né? Do que aquelas 904 que tinham sido entregues. E, tipo, o movimento estudantil conquistou, tipo, a ampliação da reitoria, né, que a reitoria, inclusive, era o José Tadeu Jorge, né, que é o secretário hoje da educação do Dário, que é prefeito de Campinas, né, que ele é do Republicanos, inclusive. Ampliação que, diga-se de passagem também, tipo, não saiu, e que nem o reitorável se comprometeu a garantir, nem mesmo o professor Tom Zé, que venceu antidemocrática a consulta para a reitoria há pouco tempo atrás, e que falta ser referendada, né, pelo golpista Dória lá, que é o nosso governador. E a greve de 2016 mobilizou, tipo, pra luta, tipo, milhares de estudantes, assim, tipo, com 16 institutos em greve, tipo, e mais vários que paralisaram, tipo, inclusive institutos como a Química, a Engenharia Mecânica, a Física, a Engenharia de Alimentos, tipo, a Matemática, que ficaram em greve, assim como a mobilização, tipo, fortíssima que aconteceu na própria Medicina, né? Tipo, enquanto isso, tipo, a grande mídia, tipo, deu muita atenção pra meia dúzia de gato pingado que tinha do MBL, que fazia discurso contra a greve, tipo, com os reacionários, né, da Unicamp Livre, que estão na Unicamp hoje, tipo, publicando várias mentiras que a reitoria colocava, que os estudantes não queriam, tipo, negociar, eram intransigentes, sendo que, tipo, foi os estudantes os únicos a apresentarem uma contraproposta real, assim, tipo, e não cederemos em nada, como foi a reitoria, né?
que tava colocando pra greve. Inclusive, tipo, a gente do Esquerda Diária, a gente teve que cobrir na greve desde dentro, né? A gente participou da greve. Enfim, sobre a greve também eu queria colocar duas coisas, assim. Era parte do nosso programa a defesa das terceirizadas, né? Exigir que elas pudessem, tipo, ter acesso ao atendimento médico do SECOM, da creche e outras áreas da universidade. Eu acho que isso é um exemplo, porque pra mim, porque eu luto que, tipo, as terceirizadas sejam efetivadas, tipo, que são, em maioria, inclusive, mulheres negras e consideradas trabalhadoras da Unicamp, que não são, né, consideradas trabalhadoras da Unicamp, que a gente reivindica que elas sejam, tipo, sem necessidade de concurso público, porque elas já provaram, tipo, mais do que nunca que elas são totalmente capazes de desempenhar a função que elas cumprem, né? Inclusive, acho que a gente tem que estar ao lado delas. E recentemente, inclusive, tipo, morreram, tinha sido demitida no início da pandemia. Acho que a gente tem que colocar muito forte que a Lourdes e a Divana estão presentes nas nossas lutas. Muito forte isso, assim, eu fico bem impactada. Tipo, eu acho que demonstra muito qual que é o caráter hoje da universidade também, né? E eu acho que, para além disso, os desdobramentos da própria greve, né, de 2016, tipo, no movimento estudantil. Não satisfeitos com a vitória e a capacidade de organização política que trouxe, né, a greve, a reitoria, tipo, com diretores de institutos e várias representantes do conselho universitário, eles fizeram uma força-tarefa de identificação de grevistas, tipo, punindo vários estudantes que estiveram na greve, como foi o caso do estudante negro, o Guilherme Montenegro, que teve uma punição exemplar de 2 semestres, tipo, de suspensão acadêmica, ou que eles falavam que era uma pena alternativa de 10 horas de trabalho semanais no SAI, né? Para um estudante que já trabalhava, inclusive, na Bolsa Auxílio Social, que é a BAS. E com isso queriam intimidar, tipo, o conjunto do movimento estudantil. Até o mês passado, inclusive, tipo, uma representante da Faculdade de Engenharia Química pediu a punição da Milena, que é RD do Consul, inclusive é uma companheira do Afronte, né, junto com a Ellen. Tipo, que é um verdadeiro absurdo. Tipo, depois de muito tempo que a greve aconteceu, ainda continuam as punições. Mostrando muito o caráter da reitoria, né? Inclusive também que cortou o salário de trabalhadores grevistas, inclusive. Eu acho que a gente sempre tem que lembrar disso, tipo, quando vemos o Nobel se colocando, tipo, como defensor da universidade. O Nobel é o ex-reitor, né? Eu acho que a gente tem que lembrar também, quando a gente vê o Nobel, que eles colocam como defensor da universidade, da diversidade, das cotas, do vestibular indígena, que, na verdade, tipo, foi o movimento estudantil, junto com o movimento negro dentro da universidade, que arrancou as cotas e o vestibular indígena, né? E na greve, inclusive, em uma ação que eu acho muito simbólica, foi quando os trabalhadores e estudantes fizeram uma intervenção visual no mural que homenageava o Zeferino Vaz, né? Tipo, acho que mostrando muito que, tipo, aqui na universidade ninguém vai homenagear militares, né? Eu acho muito forte isso. Bom, eu acho que tudo isso que as meninas trouxeram faz a gente refletir o quanto as universidades estão se transformando, né? Eu acho que a gente está debatendo com tanta centralidade a necessidade da permanência estudantil, porque todas essas lutas que vêm se arrastando nas últimas décadas, elas estão transformando o perfil social da universidade. Hoje, negros, mulheres, mães que não ocupavam esse espaço, indígenas, trabalhadores, passam a ter um espaço dentro da universidade graças às conquistas das ações afirmativas. E eu acho que essa transformação no perfil, ela exige também uma transformação no modelo de universidade que foi construído historicamente e, inclusive, no modelo de financiamento da universidade, por exemplo, né? A universidade hoje é muito subfinanciada, não recebe nenhum aumento nos repasses desde 1995, e eu acho que o governo que vem vem há 20 anos, né? O governo PSDB, aqui no estado de São Paulo, tem uma responsabilidade central sobre a atual condição nas universidades, que poderia ser muito melhor, mas infelizmente não é. Por quê? Como a Ana muito bem colocou, as universidades se expandiram nos últimos anos. Elas cresceram, aumentaram os números de cursos, de alunos, e as próprias ações afirmativas transformaram o perfil de uma forma tal que a universidade agora tem outras demandas. E ela não pode se tornar uma universidade. E o projeto, né, melhor dizendo, projetos que tem o governo estadual, que é um governo neoliberal, que é um governo que tem aí muito vínculo, inclusive o Dória pessoalmente, com os grandes conglomerados da educação privada, ele investe nisso, então a gente não pode ser inocente quais são os interesses desse governo,
E eu acho que os interesses deles para as universidades públicas têm a ver com transformar esse espaço num espaço mais precarizado e, assim, mais propenso que as pessoas evadam para o ensino privado, além de que, se você precariza, se você não investe, você permite que o capital privado também entre com mais facilidade nas universidades. A gente tem visto isso nos últimos anos, o quanto várias empresas, vários bancos estão investindo em pesquisas dentro das universidades públicas, e a desculpa sempre é das reitorias, enfim, de quem tem interesses aí conjunto com esses setores, é dizer que a universidade está em crise, que está com um problema de financiamento e a gente precisa encontrar recursos de algum lugar. Só que a gente deveria estar procurando esses recursos onde a universidade é financiada, né, que é o Estado. O Estado tem uma responsabilidade sobre a qualidade desse ensino, sobre a gratuidade desse ensino, sobre a necessidade dele ser ampla e abarcar a maioria da população, e a necessidade da universidade estar servindo diretamente aos interesses da população. Então, que as pesquisas sejam elaboradas a partir das demandas que os estudantes, que os professores, que aqueles que estão dentro da universidade e aqueles que dependem diretamente da universidade, como na Unicamp, muita gente depende da nossa área de saúde, essas pessoas é que deveriam estar determinando os rumos do que a gente produz. E, infelizmente, o modelo que está posto aí pelo Estado não é esse, e a gente tem que seguir lutando por isso, inclusive, para que a universidade siga sendo o que a gente tem lutado para ela ser nesses últimos anos, porque o aumento da demanda da permanência existe. É muito claro que a gente precisa de mais investimento na permanência estudantil, porque agora o número de estudantes que precisa é maior. Além disso, né, a própria condição econômica do país mudou muito nos últimos anos. Quantos estudantes não estão desempregados hoje em dia, não são precarizados nas suas regiões de trabalho, e a Bolsa complementa a sua renda? Não tem como a gente não levar isso em consideração para colocar isso enquanto uma prioridade na nossa organização do orçamento interno da universidade, né? E eu acho que, para encerrar, queria reforçar aqui que, na verdade, eu acho que é isso, assim, eu encerro aqui, vou só fazer uma fala para encerrar de vez. Eu acho que é isso. Acho que a gente está em meio a um processo que já vem de longe e que agora a gente tem os nossos próprios desafios para fazer essas universidades se transformar segundo aquilo que a própria mudança que a gente causou, trazendo negros, mulheres, indígenas e trabalhadores aqui para dentro. E eu acho que a gente ainda tem o desafio de trazer as trans, de trazer a maioria da população que está longe daqui. É isso. Agora eu queria falar um pouco sobre as lutas recentes e atuais na Unicamp, né? A gente tem a permanência como parte de um projeto de universidade, né? Ana me comentou um pouco, né, sobre a greve de 2016, né? Que foi a maior greve estudante da Unicamp. Teve uma importante articulação das entidades estudantis, né? Teve uma movimentação que foi responsável pela conquista das cotas, né, que se deu pelo movimento negro, e só que nisso a gente ainda tem conquistas e demandas que ainda estão para serem efetivadas, né. A greve de 2016, por exemplo, ela falou muito sobre a ampliação da moradia, foi uma pauta, né, só que a moradia até hoje ela não recebeu essa ampliação. E além disso, uma das coisas que foi conquistadas na greve de 2016 foi a cota e o vestibular indígena, né. Só que essa política de acesso ela foi realmente conquistada e efetivada. A primeira turma de cotas e do vestibular indígena foi em 2019. Eu, inclusive, sou um fruto da greve, né? E foi uma conquista muito importante. Mas o programa de permanência, ele não se ampliou e ele não conseguiu acompanhar essa demanda, que foi, enfim, uma demanda também da greve de 2016, né? E isso gera uma série de problemas de permanência na universidade pós-greve. A reitoria do Nobel, né, que foi de 2016 até agora 2020, né, ela teve o aumento do bandejão, que isso não atinge diretamente os bolsistas, né, mas é uma prática que vai contra a permanência, que apesar de usar a justificativa de melhorar no orçamento, não melhorou. E que conta com a política de bandejão, né, é uma política de permanência porque ela conta com valor acessível. Não, enfim, é uma prática contraproducente você aumentar e aumentando o valor disso. Além disso, a gente tem nessa próxima reitoria de 2016, né, o corte de bolsas a partir da aplicação do CP. O CP ele é um coeficiente de progressão, que significa que
significa o quanto o aluno está atrasado ou não no curso, uma porcentagem cumprida do curso. E aí, se você tem um CP muito atrasado, você começava a perder a sua bolsa. Isso começou a ser aplicado depois da greve e gerou corte de bolsas de uma quantidade razoável de pessoas. Além disso, é aquilo que eu tinha falado, né? A moradia ela não foi ampliada, houve um sucateamento da moradia, né? Foi dito pelo Nobel que o reitor anterior ele mentiu, que não existia possibilidade de ampliação da moradia e que os problemas seriam resolvidos com auxílio externo, né? Que é a BAN. Só que a BAN, a Bolsa de Auxílio Moradia Externo, tem várias problemáticas. Entre elas, o problema da especulação imobiliária e o valor é abaixo do custo de vida em Barão Geraldo. A média da Bolsa é de R$430. Só que R$430, você não encontra quartos para dividir nesse valor. Então, além do que, a BAN ela é mais cara para a universidade do que a própria moradia, né? E eu acho que isso é pensado para ser um desmonte de um espaço de organização e de vivência coletiva. É uma política pensada de sucateamento. E eu acho que na pandemia, as disputas sobre permanência estudantil se acirraram ainda mais. A moradia, por exemplo, é um espaço que aquece meu coração, assim, de se pensar. Porque as pessoas já moravam aqui e passaram a viver ainda mais na própria moradia. Aqui não é possível fazer um isolamento social. A gente, por exemplo, tem que pegar ônibus para ir pegar marmita na universidade, né? Só que a gente precisa pensar que, nesse momento, as políticas de permanência, elas se fazem ainda mais necessárias. A gente está vivendo um cenário de crise econômica, política e social. E a moradia não é um lugar que está esvaziado igual o resto da universidade. A moradia é um lugar que existem pessoas vivendo, que existem pessoas aqui, muito diferente da própria universidade, né? Nesse sentido, ano passado, houve um acontecimento muito importante, que foi uma tentativa de alteração dos critérios para conseguir bolsa, né? Diante de todo esse cenário, diante de uma pandemia, a reitoria ela tenta aprovar a alteração na política de bolsas, e isso restringe a quantidade de pessoas que pode solicitar a bolsa e adiciona ainda mais critério para manter as bolsas, né? Isso vai contra todo o cenário de crise, contra todo o nosso entendimento do significado de permanência nesse momento de crise, né? Sobre esse fato em específico, a gente teve uma mobilização constante, já fazem quase 6 meses, né, de mobilização constante. Assim que essa proposta estourou, teve uma assembleia que contou com 700 estudantes EAD, em que a sua maioria era bolsistas, moradores de moradias que estavam preocupados com a sua permanência. A gente teve a criação de 3 GTs, que são grupos de trabalho feito pelos estudantes, que continuaram pensando em alterar essa proposta, dar um jeito de barrar, e a gente conseguiu, a gente teve uma vitória, que foi a proposta foi barrada com a troca de reitoria, a gente conseguiu alongar a discussão até que não fosse possível que ela fosse aprovada, né? E eu acho que isso é um projeto, assim. A resposta dos estudantes ela foi tão grande, tão rápida, porque existe a ideia de que projeto de permanência está por trás dessas alterações, né? Essa proposta, ela significava restrição de tempo, ela significava que ia ser utilizado contrapartida de critérios acadêmicos para manutenção de bolsas. Isso significa, por exemplo, que se você tivesse reprovações por falta, você não ia conseguir bolsa. E isso também é uma restrição de bolsas para pessoas após graduação. E eu acho que por trás disso existe um discurso de gasto público com a permanência, né? De precisamos gastar menos, isso é mentira. Isso parte da reitoria de um discurso dos estudantes permanecendo tempo a mais na universidade para usufruir o tempo de bolsa, que é uma mentira. Assim, os bolsistas, são as pessoas que têm que trabalhar e ainda estudar na universidade. Enquanto aqueles que não têm que trabalhar têm mais tempo para estudar, assim, então é uma contradição enorme. E eu acho que essa tentativa de passar a alteração durante a pandemia, ela não foi à toa, ela foi com uma universidade esvaziada, porém que não, eu acho que o maior erro da reitoria é não contar a moradia, não ver o tamanho que a gente tem aqui na organização, né? E a moradia em si, ela conta com programas estruturais hoje. Ela conta com uma falta de energia elétrica, já que a rede elétrica, ela não é trocada desde a sua inauguração, né? Tem mais de 30 anos. Ela conta com vazamentos da água de chuva, com caixas de água com amianto.
E desde esse processo de alteração mais denso, assim, a gente houve uma ampla mobilização de estudantes, uma mobilização orgânica que tentou que tentou fazer melhorar todas as coisas da moradia, né? Então a gente teve estudante indo atrás da mídia, a gente teve notícias saindo no G1, e isso resultou em conquistas, que foi o começo de uma reforma, um plano diretor da moradia que conta com uma possível ampliação, e eu acho que isso só mostra a organização dos estudantes dentro dessa pauta, né? Já comentaram aqui, mas a gente tem uma nova reitoria que não possui nenhum debate avançado de permanência, nenhuma das chapas de candidatos a reitoráveis atendia às nossas demandas de permanência. Por isso, a gente, enquanto movimento estudantil, começou a elaboração de documentos estudantil que contasse com as nossas pautas, com as nossas propostas históricas. E eu acho que esse tem que ser o sentido, assim, a gente tem que ter uma organização da luta por permanência no próximo período. A permanência, contraditoriamente, saiu fortalecida nesse processo da Unicamp. E eu acho que a reitoria ela vai pensar duas vezes antes de tentar aplicar de novo essa proposta, né? Só que eu acho que isso tem que ser uma motivação para a gente continuar unidos e fortes e dando espaço para esse tema. Por isso, eu queria voltar aqui a ressaltar a importância desse podcast, porque é muito importante a gente estar falando disso e a gente está lutando por isso. Eu acho que a organização da moradia, a organização de pessoas pobres, de pessoas, em sua maioria negras, é muito, muito importante e mostra que a gente tem direito a esse espaço e a gente não vai sair daqui sem lutar e que a gente quer todas as conquistas que são demandas nossas, são reparações históricas do que a gente vive desde a escravidão. Então, é isso, assim. Eu acho que a gente tem que continuar juntos e fortalecidos para conseguir barrar todas as bizarrices que vão aparecer nesse segundo ano de pandemia, e acho que a nossa luta não tem que permanecer aqui, a nossa luta tem que ser para que os estudantes não precisem trabalhar para conseguir ganhar uma renda que é de permanência. A nossa luta tem que ser para a universidade ser majoritariamente negra, majoritariamente pobre. E eu acho que é isso. Queria de novo agradecer o espaço, e é isso, gente. Sobre o que a Ellen falou, eu acho muito importante, assim, tipo, eu sou bolsista BAS, eu também moro na moradia, né? Essa questão da bolsa social, tipo, me encantou quando eu entrei na universidade, porque eu ia receber um salário, tipo, e eu não ia precisar trabalhar, tipo, várias horas por dia. Mas logo depois eu percebi que, tipo, na real, essas 10 horas semanais que a gente faz na bolsa BAS, que é a bolsa auxílio, me prejudicaria, tipo, porque eu ia ficar atrasada nas leituras, eu ia ter que fazer... ia ter que trabalhar, muitas vezes o trabalho na base faz funções de trabalhadores, que também reflete a precarização, tipo, do trabalho da universidade, a falta de contratação de funcionários, né? Isso tudo, tipo, ia me privar de acompanhar as disciplinas, ia me deixar pra trás em relação aos meus colegas que, tipo, de classe que não trabalham, né? Porque, na real, tipo, a base é uma bolsa de trabalho, né? Assim como na moradia que teve vários problemas estruturais, tipo, casos absurdos que são fruto da precarização da permanência, né? Tipo, inclusive minha casa inundou no começo de 2020 por causa de uma manutenção que não foi feita, tipo, muito básica. Era caixa d'água, minha casa inundou, tipo, ficou inabitável por 2 dias. Antes de morar onde eu moro hoje, eu morava em outra casa dentro da moradia e eu morava no bloco que tá caindo hoje. Então, eu vivi esses momentos de achar que minha casa ia cair. Fora tudo aquilo que a gente já comentou, né, de falta de luz, por falta de manutenção, tipo, um risco real de vida dos moradores, né, e que isso reflete muito o que é a situação da permanência hoje, tipo, que está sendo ameaçada tanto nas federais, com cortes na educação, que, tipo, que o Bolsonaro aprofundou, mas que começaram, inclusive, no governo do PT, tipo, e agora nas estaduais, tipo, na USP, na Unicamp, agora nas mãos do Dória, né. E no último período, tipo, a política de permanência vem sendo atacada pela reitoria, né, acho que a Ellen colocou muito bem assim, tipo, mas que esses ataques, tipo, faz parte de uma política de um projeto de universidade, que é descarregar a crise orçamentária, tipo, da universidade nos setores mais pobres da universidade, como é os estudantes bolsistas, trabalhadores terceirizados, como foi a demissão de uma massa de trabalhadores, tipo, no ano passado, né, trabalhadores da limpeza e da vigilância, que na sua maioria são pessoas negras, assim, da limpeza, inclusive a maioria são mulheres negras, né, e por isso também as pessoas negras
da universidade, tipo, sempre entram pelas portas do fundo, né? Isso escancara muito o que acontece. E a luta pelas cotas foi, tipo, para avançar em que as pessoas negras pudessem ocupar os seus lugares de direito dentro da Unicamp, tipo, que foi implementada em 2019, enquanto essa política, né, de cotas, tipo, começou a ser implementada no início dos anos 2000, como foi na UERJ, assim. Eu acho que, para pensar permanência, tipo, não tá separado de pensar qual a universidade que a gente quer, que ela seja serviço da classe trabalhadora e do povo pobre, defendendo uma política de permanência de acordo com a demanda e sem contrapartida do trabalho, tipo, em defesa das cotas e pelo fim do vestibular. Que ele não seja, tipo, o fruto social que deixa a maioria da juventude, tipo, fora da universidade, assim. E para isso, eu acho que a gente tem que contar com... A gente tem que ir contra essa lógica, né, de, tipo... Toda essa lógica, tipo, dos governos, da reitoria, que é, tipo, colocar a universidade nas mãos, tipo, da iniciativa privada, tipo, como é a Unicamp com o seu projeto Inova, tipo, inclusive que é pelo meio do projeto Inova, inclusive que a Unicamp, ela se orgulha de ter como sua empresa filha, tipo, a própria Móvel, que é dona do iFood, tipo, essa é a contradição da Unicamp, enquanto, tipo, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, a gente está, tipo, discutindo alto nível os estudos de sociologia do trabalho, que tem grandes históricos no Brasil, como é o Ricardo Antunes, tipo, e é nessa mesma universidade que se cria, tipo, a empresa que, tipo, mais precariza a vida da juventude negra, que, tipo, que tem que passar 12 horas pedalando, carregando uma bag nas costas, tipo, com um salário de miséria, né? Eu acho que, tipo, a gente tem que se ligar muito a essa juventude e querer, tipo, mostrar que a gente está contra esse projeto de universidade, inclusive utilizando as nossas ferramentas, como é o CA, os centros acadêmicos, né, o DCE, para unificar o conjunto do movimento estudantil e, tipo, não só quem precisa de permanência, para poder, tipo, estar na gente nessa luta, tipo, acho que é demonstração de como que foi a luta dos estudantes ano passado contra os novos critérios de bolsa da reitoria, que era nivelar a permanência da universidade por baixo, levando como comparação, tipo, a precarização da permanência em outras universidades, né? Eu acho que o nosso DCE, que, tipo, hoje é dirigido pelo JS, do PCdoB, tipo, tá muito longe de, tipo, tem que parar com essa paralisia, inclusive, e, tipo, organizar o conjunto dos estudantes para, tipo, poder avançar nessa luta. Acho que eu terminei agora. Acho que é final, né? Se alguém quer colocar mais alguma coisa. É isso que eu ia falar, então. Então, agora, só uma falinha de cada uma para encerrar. E aí é isso. Bom, eu acho que o debate foi muito rico. Estou bastante contente. Esse é um encontro, eu estava até comentando com o Marcos antes da gente se encontrar, que esse é um encontro pouco comum e que eu acho que a gente tem que fazer ser mais comum. Os revolucionários que estão organizados dentro da universidade, que acreditam na luta do povo trabalhador e da juventude enquanto uma ferramenta para a transformação da sociedade. Acho que a gente tem que fazer mais espaços como esse para a gente conseguir refletir quais são os rumos que a esquerda e que, enfim, os socialistas, os revolucionários têm que tomar aqui no Brasil. A gente está passando por um processo intenso da nossa história de transformação. Eu acho que o bolsonarismo está nos colocando aí diversos desafios, a própria pandemia, você ter que se mobilizar sem a oportunidade de ir para a rua, tudo isso muito, muito diferente do que a tradição nos ensina, e eu acho que espaços como esse, que a gente pode compartilhar as nossas ideias e ir elaborando em conjunto, podem ser muito úteis mesmo para a gente renovar a esquerda brasileira, e eu estou sendo um pouco ambiciosa aqui, mas eu acho que realmente hoje estou muito contente por esse encontro ter acontecido. Queria também comentar rapidamente algumas coisas e encerrando. Bom, eu acho que a universidade, como as meninas comentaram aqui, a Unicamp acabou de passar por uma mudança de gestão, né? A reitoria vai ser escolhida agora nesse mês. E isso não necessariamente vai significar uma grande transformação. As falas delas comentaram um pouquinho como foi a gestão do Marcelo Nobel, quais são os interesses qual foram, né, os interesses dessa gestão para a nossa universidade. Eu acho que a gente não tem como esperar coisa muito diferente de qualquer um que venha a ser escolhido pelo governador. O Tom Zé, que foi o mais votado, mais votado na consulta, né, não se comprometeu com os estudantes, como as meninas comentaram, e eu acho que vão ser anos de muita luta, porque as universidades também estão sob ameaça, e se a gente não lutar por mais financiamento, se a gente não lutar
por transformações na ordem aí do orçamento para que a permanência tenha mais prioridade. Infelizmente, eu acho que essas mudanças não vão vir de forma natural, ainda mais num momento tão difícil quanto que a gente está vivendo. Eu também sou moradora da moradia, infelizmente passo aí por todas essas adversidades que as meninas já comentaram. E durante a pandemia a gente também passou aí por um processo muito difícil quanto à internet, ao ensino remoto. E nos próximos meses, nos próximos anos, há também posta uma ameaça de que o ensino híbrido, que é o ensino remoto junto do virtual, possa ser colocado aí pela reitoria da USP e da Unicamp. É uma ameaça no horizonte que a gente tem que estar muito atento, porque também ataca diretamente os estudantes que têm uma condição econômica mais difícil, que estão na moradia e não têm acesso à internet lá na moradia, porque a Unicamp não tem uma internet instalada na moradia da universidade. Os estudantes não têm acesso também aos equipamentos. A gente sabe como é a dificuldade de viver esse ensino remoto na pandemia. A gente, sem dúvida nenhuma, não quer que ele continue. Então, a gente tem que estar muito atento, além de tudo que as meninas já colocaram aqui, sobre lutar sobre a expansão das bolsas e por um projeto de permanência de universidade que seja um reflexo daquilo que a gente quer e que a gente quer construir. E por isso, convido todo mundo a participar dos espaços do movimento. A gente teve uma plenária geral essa semana semana passada, com muita gente, 140 pessoas colaram. A gente tem o GT das bolsas, que todo mundo aqui faz parte. A gente tem vários espaços aí que a gente está debatendo, tem centros acadêmicos. Então, convido todo mundo a fazer muito parte ativa aí do movimento estudantil. Eu sou do Coletivo Juntos, como eu comentei. A gente se organiza na Unicamp e em todo o país. A gente existe há 10 anos, esse ano completamos 10 anos. E na Unicamp, hoje, a gente está atuando em 3 frentes. Uma frente de negritude, uma frente feminista, que é o Lendo Juntas, onde a gente lê intelectuais do feminismo. E a gente tem também o Lendo Marxistas Juntos, que é uma frente aí de formação marxista. E está todo mundo convidado para conhecer mais também. Em breve, vamos lançar algumas atividades para receber os calouros. E é isso, gente. Espero que vocês participem bastante do movimento estudantil, tenham contato com as organizações e cogitem tornarem-se também ativos nessa luta, porque é necessária a gente estar ativo para transformar a sociedade, ou ela vai ser sempre aquilo que, enfim, foi historicamente liderada por gente rica, gente branca, gente que não quer que a gente tome o poder e transforme a sociedade. É isso. Acho que agora sou eu, né, fazer encerramento. Eu queria iniciar, antes de mais nada, agradecendo pelo Marcos a oportunidade, pelas companheiras por a gente estar podendo fazer esse diálogo, assim, percebendo diferentes perspectivas. Eu acho que o debate de permanência, é isso que eu já coloquei em algumas falas, ele não se encerra na gente, né? Ele não se encerra na Unicamp, ele não se encerra em São Paulo, ele é para além disso, ele é mais amplo disso, e ele é só um micro do que a gente vê que está acontecendo hoje no macro. E eu acho que pensar em permanência também é pensar em auxílio emergencial, também é pensar em melhores condições de vida, né, para a classe trabalhadora, e eu acho que isso não é possível ser feito por dentro desse sistema que a gente vive, né? Eu acho que a pandemia mostrou, né, o que o capitalismo pode fazer, e eu acho que a gente deve ter isso em mente, assim, de que não é possível consertar as coisas por dentro dele. E eu acho que também não é possível conquistar as coisas, lutar pelas coisas no seu individual, assim. Por isso eu acho que o debate e a organização, ela é muito, muito importante, assim. Eu acho que se organizar na luta, se organizar no movimento, entender que aquilo te atinge diretamente e que você tem que falar, cara, eu não vou aceitar, é muito importante, assim. Eu queria deixar um convite, né, para todo mundo que se sente frustrado pelas coisas que acontecem, para todo mundo que tem essa sensação de satisfação, de se organizar, de vir a conhecer os coletivos, de... Cara, você tá numa universidade, qual é o meu CA, entendeu? Eu acho que isso é muito, muito importante. Eu acho que a mobilização, e acho que mais do que isso, a mobilização em coletivo, ela fortalece demais e ela ajuda a gente demais a conseguir as coisas, né?
eu penso que não seria possível a gente ter, por exemplo, barrado a proposta de alteração do ano passado se a gente não tivesse um movimento amplo, um movimento de todos os moradores da moradia em que colaram em peso para barrar essa proposta, porque entendia que ela atingia diretamente as nossas vidas, né? E eu acho que é isso que está dado quando Bolsonaro se recusa a fazer um lockdown com auxílio emergencial, quando ele se recusa a mesmo dar o auxílio emergencial, quando ele se recusa a negociar a vacina. Então, eu acho que a gente tem que entender tudo isso, a gente tem que entender que não é possível aceitar essa condição, que a gente precisa lutar para tirar ele do poder, para lutar contra esse sistema. E eu acho que parece besteira, eu sei que realmente parece, mas a gente só consegue fazendo isso, se organizando em pequenos passinhos, em passinhos de formiguinha, porque é só assim que a gente vai conseguir derrotar as coisas. Então eu queria deixar um convite para todo mundo para se organizar, para estar tentando construir coletivamente no seu bairro, na sua escola, na sua faculdade. Eu acho que só a luta coletiva consegue mover, mais do que isso, mudar o mundo. Aí é isso, eu construo a Fronte, né, que também é um coletivo anticapitalista, nacional, a gente tem gente por todo o país, né? E além disso a gente constrói algumas outras iniciativas, como o Alto Racismo, também tem a Resistência Feminista, que é um coletivo feminista aí para as mulheres se organizarem ao redor do Brasil. Então é isso, eu queria deixar de novo meus agradecimentos, queria fazer um convite a todo mundo que se sente frustrado com essa situação que está o país, de se organizar, de procurar conhecer os coletivos, de procurar fazer a luta junto, porque é a luta junto que nos move. E eu acho que a moradia, por exemplo, ela se fez tão importante nesse processo porque ela mostrou que a gente está junto e de que a gente vai lutar junto para que a gente não perca os nossos mínimos direitos que já foram conquistados aqui com muito suor e com muita garra. E é isso, obrigada, gente. Gente, também queria agradecer muito a participação aqui. Agradecer ao Marcos, a Ellen, a Michelle também por esse podcast aqui, que eu acho que a gente cumpriu muito bem o que a gente se propôs. E na Unicamp a gente veio de uma luta muito, muito importante, né, contra os ataques às bolsas. E a gente precisa dar continuidade, pensando nos nossos desafios hoje, né, para garantir a permanência dos estudantes, como a reforma e ampliação da moradia, tipo a defesa da creche e atendimento psicológico também. Eu queria também reforçar o chamado que eu fiz, né, na minha primeira fala, mas esse a gente está colocando todas as nossas forças em solidariedade aos trabalhadores da LG, a luta que está acontecendo em curso, né, não só lá, mas também em todo o país, como é no metrô de São Paulo, em Porto Alegre, que votaram greve e paralisação agora para o próximo dia 20. Essas lutas, tipo, não podem ficar isoladas, os estudantes precisam apoiar, assim como não podemos, tipo, contentar, né, se contentar com a política da desmoralização da Uni, que canaliza essas ações para uma pressão parlamentar e não aposta, tipo, na organização realmente do movimento estudantil pela base em cada universidade. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? E também a gente está fazendo um chamado ao pessoal, a partir dos nossos locais de estudo e de trabalho, e que estão, tipo, na oposição, né? Aqui conformam um polo, né, que seja parte de exigir uma unidade da luta pela base para as direções do movimento operário, né, as centrais sindicais e estudantil contra Bolsonaro e todo o regime. E, inclusive, eu sei que, tipo, a galera do pessoal tá na Uni, é fundamental hoje, tipo, uma política alternativa e que se não adapta ao Congresso, também ao STF e aos governadores como Dória, né, contra o negacionismo grotesco do Bolsonaro. A gente precisa de um programa também que seja, tipo, contra os capitalistas e que eles paguem pela crise para que estejamos preparados, né, para uma luta de classe internacional, que seja, tipo, uma segunda onda, inclusive, que, tipo, como fez tremer nos Estados Unidos com a luta negra, apesar do imperialismo do Biden, tipo, buscando desviar a luta, inclusive, tipo, tomando toda a força dos trabalhadores no Paraguai, na Índia, em Mianmar, tipo, até chegar no Brasil, a gente tem que se preparar para isso, né? Temos que estar preparado para uma perspectiva que confie somente na classe trabalhadora, de maneira independente do regime do golpe, da conciliação petista, assim, e esse é um principal desafio dos socialistas hoje, para defender o futuro da juventude da classe trabalhadora. Nessa crise capitalista brutal que a gente está vivendo e arrancar um projeto de universidade que a gente quer. E também, além disso,
nessas minhas considerações finais, de agradecer ao pessoal. Tá rolando pelo campus virtual o curso do livro Mulheres Negras e Marxismo, que a gente lançou pelas editoras Iskras, e quem está dando o curso é a Alete, né, que também é coautora do livro, junto com a Cacau e a Odete. Tá rolando o curso e também tá rolando um grupo de estudos em todo o país sobre o livro, e na Unicamp eu estou fazendo parte, junto com a Vicky, que é uma companheira do Pen Rosas da Faculdade de Educação, levando o grupo de estudo do livro aqui na Unicamp. Então, é isso, eu queria convidar todos vocês para poder participar do curso, conhecer mais Esquerda Diário, Pen Rosa, Faísca. E é isso, muito obrigado, gente. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí do episódio. Foi um episódio necessário de políticas urgentes aí que estão aí ao redor do Brasil, e que seja um episódio que nasça e que ajude a fortalecer todos os lugares que estão lutando pela permanência estudantil, que é uma coisa urgente, né? Quando a gente olha para a Unicamp, a gente olha para a USP, a gente olha para qualquer faculdade do país que tem alguma política de permanência, a gente vai encontrar uma série de problemas que precisam ser ultrapassados. Bom, pessoal, o episódio fica por aqui. O aplicativo sempre dá umas travadas, eu acabei perdendo o final original também, o começo e o final, olha que coisa. Mas então, primeiramente, agradecer aos camaradas aí que cederam a disponibilidade, o tempo, que vieram ocupar o espaço aí, que estão passando a visão. Porque, como eu disse, né, é um tema que não se restringe à Unicamp, não se restringe aos coletivos que estavam ali, ou aos representantes de partido que estavam ali falando. Tem muita coisa ainda e a gente segue na luta, e eu espero que cada vez com mais força, com os estudantes unidos, para essas coisas que são coisas objetivas, que é o objetivo de todo mundo, que é justamente a integração. Falando agora, porque essa gravação está sendo um dia antes de ser lançado o episódio, ou seja, está sendo feito dia 18, então nós sabemos do problema do SISU, do problema de todas as faculdades, praticamente estaduais e federais, sobre a questão do ingresso, salvo algumas. Então a gente vê que existe uma política de exclusão muito forte e a gente precisa estar lutando com todas as nossas forças, primeiramente pela permanência, né? Primeiramente pelo ingresso, quer dizer, em segundo ponto, pela permanência, que é o primeiro lugar de tomada de espaço. Como diz o meu camarada J. Marx, que eu amo demais, a gente tem que derrubar os muros, e se reclamar a gente derruba até as paredes. Mas é isso. Eu vou deixar todas as redes das camaradas aí na descrição. Não esquece de seguir @morcego_, Marcos_ no Instagram e no Twitter. Não esquece também de seguir @ibamberrádio, de ver o nosso apoio coletivo, apoia.se/Caverna Morcego, é o que sustenta a gente. Não esquece também de ir lá chegar e falar: e aí, Rô, preciso de um trampo, pá, não sei o que, quanto que fica, pá, e já era, fechou. Muito obrigado por quem ficou até aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Beijo, beijo, beijo!